Nova York é um dos símbolos da riqueza dos Estados Unidos. Contudo, a cidade que não dorme está longe de seus melhores dias. Ela está sofrendo com a saída de milhares de seus habitantes, enquanto ratos e lixos se espalham por toda parte. Mas o que explica a decadência da gigante Nova York? O fato de Nova York ser um dos símbolos dos Estados Unidos advém da sua força econômica. A cidade é a síntese do sonho americano, onde com esforço, dedicação e muito trabalho, você pode realmente mudar de vida. Não é à toa que Nova York, sendo o local onde as pessoas mais têm chances de mudar de vida por meio do trabalho contínuo de longo prazo, seja também a cidade descrita como a capital econômica mundial. Afinal, as bolsas de valores mais importantes do planeta estão lá. O mundo acompanha com atenção de segunda a sexta o sobe e desce da Bolsa de Nova York e de Nasdaq. A sede da Organização das Nações Unidas é em Nova York, com o corpo diplomático de 200 países fixos no principal ponto da cidade que não dorme. É lá que também estão as mundialmente famosas Times Square e Broadway. E é a Times Square que está fincada na cabeça de pessoas de qualquer parte do mundo, como a imagem de Nova York. Longas ruas e cruzamentos com pessoas se misturando a carros, enquanto o comércio se perde em meio a esses outros dois. E isso tudo enquanto telões e outdoors enchem os olhos dos transeuntes. Mas mesmo com todos esses atributos, Nova York não é mais tão atrativa quanto em seu auge. A capital econômica de um mundo globalizado é simplesmente incapaz de lidar com os próprios problemas, que não são nada simples, acredite. Isso porque as pessoas não veem mais oportunidade na terra das oportunidades. Se você quer trabalho duro, Nova York é o lugar que você está procurando. Isso acontece pela própria natureza social da cidade. Por isso mesmo, é conhecida como a cidade que não dorme. Se ela não dorme, existe sempre alguém acordado à procura de algo. E esse algo pode muito bem ser um serviço. Serviços são feitos e demandados 24 horas por dia em Nova York. E não pense que o ritmo cai durante a madrugada. Mercados que funcionam a todo instante são comuns por lá. Comércios menores também, especialmente bares e baladas, por razões óbvias. Se existem pessoas indo para lá e para cá, alguém precisa levá-las. Então os carros também não param. Uma ótima oportunidade para quem é taxista ou motorista de aplicativo. Com mercado, bares, restaurantes e toda uma mobilidade urbana em funcionamento, as pessoas precisam executar essas tarefas. Cá entre nós, esse tipo de trabalho é ótimo para quem está começando e é inexperiente, pois vai conseguir buscar vaga num setor que está sempre com alta rotatividade. Afinal, ninguém quer ficar muito tempo sendo atendente num bar que fecha com o nascer do sol. Além disso, o emprego pode ser imediato, mas os salários não enchem os olhos. Alimentação e aluguel são as primeiras coisas a se pensar quando seu salário cai na conta. E é o aluguel um dos vilões do nova-iorquino, corroendo seu poder de compra. Na ilha de Manhattan, principal distrito de Nova York, o custo médio de alugar um apartamento com apenas um quarto foi de $4.100 no último mês de março. Esse número representou um aumento de 12,8% em relação a março de 2022. Já para apartamentos de 2 quartos, o aluguel médio na mesma região é de quase $6.000, um aumento de 18,3% comparado ao ano anterior. Então, em 12 meses, o aluguel subiu muito acima da própria inflação americana. Todo esse problema inflacionário tem raiz no evento que fez a economia global chegar à beira do colapso em 2020. E seus efeitos são fortemente sentidos até hoje. Sendo uma cidade extremamente populosa e com uma economia pujante, que está a todo instante demandando serviços e consumos para se manter nativa, Nova York sentiu o baque quando, do dia para a noite, as pessoas evaporaram da rua. A cidade que nunca dorme, dormiu. E isso custou muito caro. O primeiro ponto é que muita gente, muita mesmo, perdeu seus empregos em 2020. Sem emprego, como bancar a própria subsistência e moradia numa cidade extremamente cara? Aliás, não basta ser uma cidade cara, também está se tornando um local sujo e perigoso. Ela vem sofrendo com um problema que deveria inexistir no chamado primeiro mundo, um amontoado de lixo no meio das ruas. Se tornou comum ver pilhas de lixo e entulhos nas calçadas de Nova York. Para piorar tudo, ainda estão surgindo aos montes ratos por toda parte, denotando a imensa sujeira que pode inclusive acarretar em problemas sanitários. Ela é a segunda cidade dos Estados Unidos com mais ratos.
A infestação deles se tornou um problema tão severo que a prefeitura de Nova York estava contratando exterminadores de roedores, com salário de até $14 mil para dar um fim de vez à questão. Esse salário é maior que o de muitos cargos relevantes na administração pública local e indica claramente como Nova York foi tomada por ratos. E os problemas da cidade americana não param por aí. Não bastasse estar cara e largada às traças, ou melhor, aos ratos, a cidade também precisa lidar com a insegurança. Os crimes graves aumentaram em 22% no ano passado em relação a 2021, com mais roubos e furtos. Naturalmente, Nova York deixou de ser atrativa e foi preterida pelas pessoas. Em meio a isso tudo, houve a adoção em massa do home office. Esse foi um ponto que pesou contra a cidade e as razões você deve ter ouvido nos últimos anos. As pessoas passaram a deixar os centros urbanos por livre e espontânea vontade, em grandes quantidades. O motivo é simples: cidade grande cansa. A vida urbana é frenética. Com o crescimento do home office por conta da crise de saúde, uma parte relevante da sociedade passou a ver que se ela podia trabalhar perfeita e diretamente de casa, por que ela continuaria numa cidade cara e estressante? Centros urbanos menos movimentados, o interior e a vida rural passaram a ser vistos como uma boa alternativa. Afinal, com o computador, celular e acesso à internet, você tem tudo. Seu salário vai cair na conta do mesmo jeito. Não importa se você mora do lado do escritório ou num condado do interior do Texas. Além desses dois fatores, desemprego em massa e grande adoção do home office, existe um terceiro fator que explica a debandada dos americanos para outros estados: a carga tributária de Nova York. O estado tem simplesmente a maior taxação do país norte-americano quando são somados os impostos de renda, sobre propriedade e as outras tributações locais. Tendo uma economia de dar inveja a muitos países, com um PIB que recentemente era superior ao da Rússia, Nova York tem ampla preferência pelo Partido Democrata. Seguindo a linha do partido, os governos nova-iorquinos miram a taxação dos mais ricos para compensar e, no mundo utópico, erradicar a desigualdade. Segundo uma reportagem da Bloomberg, o 1% mais rico dos contribuintes é responsável por quase metade da receita do imposto de renda pessoal do estado. Os impostos para os mais ricos lá chegam a ser maiores que os da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, mas que também está sofrendo com a fuga de pessoas. Inclusive, nós já fizemos um vídeo sobre por que as pessoas estão fugindo da Califórnia, assim como de Nova York. Ele estará listado na descrição para você conferir assim que terminar esse aqui. Apesar da política tributária agressiva em busca de menor desigualdade, onde os mais pobres e as minorias serão favorecidas, Nova York está presenciando também um fenômeno contraditório. Uma minoria específica está fugindo do estado que busca se vender como igualitário. Essa minoria é a população negra. Sendo Nova York o lugar ideal para quem quer crescer na vida, ela era a cidade ideal para os afro-americanos, um grupo que vivia à margem da sociedade há poucas décadas. Mas ela não é mais tão idealizada assim. De 2010 a 2020, década em que a população de Nova York aumentou em mais de 600 mil pessoas, o número de nova-iorquinos negros caiu. O número de crianças e adolescentes negros que vivem na cidade diminuiu mais de 19% no mesmo período. É verdade que as escolas de lá estão com menos em todos os grupos demográficos, mas a saída de crianças negras foi mais acentuada no momento em que todos os grupos familiares estão mudando de estado. Isso indica claramente que todas as faixas da população estão saindo de Nova York, mas isso é especialmente verdade para as minorias e grupos menos favorecidos, tanto econômica quanto socialmente. Esses números têm como base um artigo recente do mais prestigiado jornal americano, The New York Times, que explica que muitas famílias partiram porque a cidade estava se tornando inacessível por conta dos aluguéis caros e das despesas do dia a dia. O jornal aponta ainda que os negros nova-iorquinos têm preferência em se mudar para a Geórgia, um estado ao sul. Atlanta, capital do estado sulista, é tida como tábua de salvação para aqueles que fazem parte do êxodo de Nova York. Mas não é só a Geórgia a alternativa procurada por aqueles desesperados por melhores condições de vida. A Flórida e o Texas também são outros dois estados vistos com ótimos olhos quando o assunto é a migração interna americana. Diante disso, o The New York Times traçou um paralelo entre a Geórgia, a Flórida e o Texas.
Os três são estados governados por republicanos e foram os que mais tiveram crescimento populacional nos Estados Unidos na última década. A migração a esses estados já era grande antes da crise sanitária e se tornou muito mais acentuada a partir dali, onde não só as pessoas estão indo para eles, mas as grandes empresas também. Mas por que esses estados são tão atrativos para as pessoas, especialmente em momentos de crise? A resposta é curta e simples, porque eles têm um custo de vida menor. Num estudo da American Enterprise Institute, foram comparados os 10 principais estados para os quais as pessoas estavam migrando em 2021 contra os 10 estados de onde as pessoas estavam saindo. Constatou-se então que os estados que mais recebiam pessoas eram, coincidentemente, os que tinham impostos mais baixos. Os 10 estados que tiveram os maiores ganhos populacionais têm um imposto de renda máximo de 3,8%. Já os que estão perdendo população têm uma taxa média de 8%. Nessa seara, o Texas é o que mais se destaca, com o menor imposto de renda entre todos. Além disso, os estados vermelhos, como são apelidados aqueles governados por republicanos, tendem a ser mais fáceis de adquirir um imóvel. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, as pessoas ainda têm o sonho da casa própria. Menos impostos e mais liberdade atraem também as empresas. E não foi à toa que Elon Musk transferiu a sede da Tesla, sua principal empresa, da Califórnia para o Texas. No fim das contas, as pessoas não estão atrás de soluções mágicas que as levarão para o paraíso na Terra. Elas só querem o simples, um custo de moradia aceitável, uma cidade limpa e segura e a esperança de ter uma vida estável. Essa é uma regra universal, mas que Nova York está sendo incapaz de fornecer aos seus moradores. Não é demais lembrar que Nova York só se tornou a capital econômica global por conta das pessoas que a construíram com a força de seus trabalhos. Sem elas, a cidade seria só mais um entulho de arranha-céus. E de entulho, Nova York está cheia. Por que a maioria dos alunos brasileiros está desistindo da faculdade? É o que eu te explico no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!